Como foi possível o São Paulo vencer o todo-poderoso Palmeiras? Passada a euforia da classificação do São Paulo às semifinais da Copa do Brasil de 2023, essa é a principal pergunta que paira neste momento. Como que um time como o São Paulo, com a estrutura que tem, com dívida com os jogadores, dívida de salários, com o futebol que vinha apresentando até alguns meses atrás, ocasião em que o Palmeiras se tornava campeão paulista, e semanas atrás, campeão da Supercopa do Brasil. Como foi possível anular esse time, esse timaço, que talvez seja o melhor time do Brasil hoje, a Sociedade Esportiva Palmeiras? Eu sou Eduardo Devides e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Peço encarecidamente que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e deixem um comentário a respeito do tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu tenho algumas razões para que eu possa concluir que sim, foi possível que o São Paulo vencesse o Palmeiras e, digamos, com até certa folga. E ah, isso só foi possível, me parece, que por conta de dois fatores. Eu gostaria muito de ter colocado o terceiro, e eu vou começar por ele, eu vou explicar por que não. Eu gostaria de dizer, né, que os três fatores seriam a diretoria, jogadores e o técnico. Mas eu não vou poder dizer com relação à diretoria, que, embora tenha trazido os jogadores que aí estão e que acabaram dando certo, alguns deles, e depois a gente vai chegar nesse assunto, fato é que nas últimas semanas as notícias que foram divulgadas nos meios de informação, elas não eram animadoras. Por quê? A diretoria estava devendo 3 meses de salário aos jogadores do São Paulo. Ah, mas isso faz diferença? Eles ganham bem, não sei o quê. Poxa, pessoal, faz diferença. Isso é o mundo deles. Eles podem ganhar bem, mas as contas também são altas ou podem ser altas. E fato é que o que é combinado não sai caro. Se foi combinado o valor de X mensalmente, esse valor tem que ser pago. Se coloque no lugar dos jogadores. Então, sim, a diretoria falha feio quando não procede o pagamento. Pior, quando fica meses sem pagar esses jogadores. Isso sim é um ponto contra e que justificaria talvez um insucesso de São Paulo nessa Copa do Brasil. Por outro lado, as coisas passaram a dar certo. Vou começar pelos jogadores. O São Paulo teve alguns nomes que jogaram principalmente ontem contra o Palmeiras, que sim, fizeram a diferença. Jogadores, alguns deles, que não estavam no elenco, que o São Paulo teve que trazer e que, diferente de outras épocas, deram certo. A começar pelo goleiro Rafael, uma muralha. Tomou conta do gol do São Paulo. Tudo bem, tomou um gol ontem questionável, um mau posicionamento ali no gol do Piquerez. Muito embora eu tenha o pensamento que, ah, via de regra, os goleiros acabam fazendo aquilo que o Rafael fez. Eles querem se antecipar na jogada para poderem sair socando a bola ali na pequena área. Então, para isso, eles precisam meio que antecipar o movimento. Muito embora não seja o mais correto. O certo é esperar ver o que vai acontecer. Mas qual é a chance de acontecer o que aconteceu ontem? O jogador cruzar a bola e a bola entrar no gol. Isso é raríssimo. A gente passa anos sem ver um gol desse na Série A, por exemplo. Então, muito embora seja questionável uma possível falha de ontem, fato é que o Rafael é um grande goleiro. Ele
atendeu às necessidades do São Paulo, está vindo muito bem e jogou muito bem contra o Palmeiras. Fez defesas pontuais que ajudaram o time e também na reposição, na saída de bola. Ele não jogou nenhum, que eu me lembro, nenhuma bola na fogueira para jogador que tenha gerado o contra-ataque do Palmeiras, ou então tenha quebrado alguma bola para o ataque a meia altura, aquela bola que bate no peito do volante adversário e já arma um contra-ataque. Então, essa, essa mudança de postura do São Paulo passa necessariamente pela troca no nosso goleiro. Outro jogador, o Rafinha, até então, sempre, ele estava jogando com experiência, mas só experiência não ganha jogo. Nos últimos jogos, ele melhorou sim, tecnicamente, taticamente, e embora não seja um jogador ofensivo que ataque o adversário, ele teve momentos importantes, como na participação no primeiro jogo, o chute ao gol que deu a vitória ao São Paulo. Então, tecnicamente, taticamente, ele foi um jogador perfeito nessas duas partidas. Arboleda, o nosso zagueiro aí, completou 6 anos no São Paulo, ah, vinha numa boa regularidade nesse ano, até que tem aquela fatalidade naquele jogo contra o Palmeiras, próprio Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, 2 semanas antes dos confrontos decisivos, ele entrega 2 bolas de bandeja para os jogadores adversários e resultam em gols. Vocês lembram desses lances? O Arboleda tinha a necessidade de dar uma resposta às críticas da torcida. Então era evidente que ele ia se destacar, que ele ia dar 200% nesses jogos. Para quê? Para mostrar sim que ele era capaz de ser aquele jogador que estava sendo até então. Um ótimo zagueiro. Tanta verdade isso que eu estou falando, que depois do jogo de ontem ele foi nas redes sociais provocar os críticos. E com toda a razão. Nós não podemos julgar o trabalho que vem desenvolvendo o jogador quase em um jogo. Outro jogador, eu vou até pular ele e vou deixar para o final. Mais um. Gabriel Neves, raça uruguaia, mostrando cada vez mais que ele pode evoluir e que pode ser útil ao São Paulo. Mostra ali uma disposição física na marcação, na corrida, na liderança, muitas vezes até passando um pouco do ponto, né? Brigando com o árbitro ou com os adversários. Esse foi um jogador que cresceu nos últimos jogos e fez com que o São Paulo tivesse essa qualidade, que encorpasse esse elenco para poder bater de frente com o Palmeiras. Pablo Maia também crescendo em jogos grandes e perigosíssimo, principalmente em chutes de fora da área. Também vinha sendo um grande destaque no primeiro jogo, né? No segundo, infelizmente, uma fatalidade. Seu pai veio a falecer, ele não pôde disputar. Mas isso, por fim, acabou servindo de incentivo aos outros jogadores que jogaram por ele. Jogaram por uma homenagem ao Pablo Maia. Caleri, se ele não faz gols, ele faz tornar impossível a vida dos zagueiros. Ele também contribui com passes e puxando a marcação, deixando os companheiros livres. A gente viu ontem, apesar de não ter dado passe, apesar de não ter feito gol, ou melhor, ele fez gol, né? O árbitro só não deu. Um lance bem questionável ali do VAR, que na verdade me parece que foi gol, de fato, não foi falta ali do Diego Costa. Mas fato é que ele atrapalha e muito o time adversário e tem se tornado um dos grandes destaques do São Paulo, muito embora nesse momento não esteja fazendo tantos gols. David Sene, né? Talvez aí um jogador que, na minha opinião, ele destoa um pouco desses outros que eu falei, mas é uma espécie de Daverson para o São Paulo, ele mesmo, Davinho, né? Não tem grandes características, é um jogador pesado, inclusive, mas que em jogos
um ou outro, ultimamente, aí tem sido decisivo. Contra o Goiás ele fez o gol da vitória. Ontem faz o gol da vitória também, no momento difícil do São Paulo. Então, vem meio que se mostrando ser um amuleto, da mesma forma que o Daverson foi pelo Palmeiras. E dentre esses destaques também, vou citar o principal aqui, que é o Caio Paulista. O Caio Paulista, isso eu falei também nos meus vídeos, ele tinha tudo para dar errado no São Paulo. Ele era atacante no Fluminense. Ele foi improvisado na lateral esquerda pelo Fernando Diniz. Ele não foi bem na lateral esquerda, ali no Fluminense. E o Rogério Ceni indica ele para jogar de lateral esquerdo no São Paulo. Eu não vi sentido nenhum nisso. Critiquei muito e graças a Deus eu estava errado. Deu tudo certo. Grande vigor físico, velocidade, marcação regular. Ele não é uma avenida que nem o Reinaldo era, ou então que nem o Wellington também acaba deixando ali nas costas. E um grande poder ofensivo, habilidoso, tem se mostrado um jogador uh, muito frequente ao ataque, uma bela arma de ataque para o São Paulo. Regularidade durante os jogos. Se não é um jogador nota 10, os jogos ele mantém a regularidade. Tem sido jogador nota 7, 8. Não deixa diminuir essa nota pessoal dele. Então, hoje é o maior destaque dentre os jogadores do São Paulo. É sim o Caio Paulista, e que fez a diferença contra o Palmeiras. Outros jogadores que ajudaram na complementação do elenco. Os maiores destaques foram esses que eu falei. Mas a gente também tem que enaltecer o trabalho sujo que fizeram ali Alan Franco, Diego Costa, ontem jogou muito, Wellington Rato, Alisson, Juan e Michel Araújo, talvez com um pouco de menos destaque esses jogadores, mas que taticamente foram perfeitos, não comprometeram, pelo contrário, ajudaram em muito São Paulo. Mas a gente tem que enaltecer principalmente, não foram esses jogadores que levaram o São Paulo a essa vitória heróica. E eu digo isso porque esse mesmo time estava assim com o Rogério Ceni. Esses jogadores, David Ceni, Caio Paulista, Alan Franco, foram indicados pelo Rogério Ceni, mas não foram com o Rogério Ceni que eles se deram bem, que eles jogaram bem. O sucesso desse time e desses reforços passa necessariamente pelas mãos do técnico Dorival Júnior, carinhosamente chamado aqui de Genial Júnior. Por quê? Porque ele foi um técnico bom de grupo, mostrando ter um grande conhecimento tático e possuidor de uma capacidade de administrar vaidades no elenco. Um amigo do elenco, mas um amigo que impõe respeito, que impõe deveres e obrigações. Foi um técnico que não criou problema com nenhum jogador do seu elenco. Ele consegue então fazer o time do Rogério Ceni jogar, que tem como destaque individual o Caio Paulista, que com o Rogério era um jogador regular, bem regular não, né? De regular para ruim. E agora com o Dorival é de regular para cima sempre, né? Ótimo, e alguns jogos excelente. E o jogo com o Palmeiras principalmente, o Dorival tem um destaque fundamental porque ele faz o dever de casa, ele garante a vitória do São Paulo dentro do Morumbi. Ele soube armar o São Paulo para suportar a pressão do Palmeiras no jogo de ontem. Os primeiros 20 minutos, que todo jogo do Palmeiras é uma abafa dentro de casa. Esse abafa ele foi reduzido em apenas 20%. Não foi um sufoco para o São Paulo, muito embora o Palmeiras estivesse mais com a bola, estivesse mais presente perto da área. Mas não foi. Não foi um sufoco desesperador. Muito por conta de orientação de Dorival Júnior. Ele treinou o seu time para não tomar gol. Eduardo, mas isso é óbvio. O time treina para não tomar gol. Não. Mas ele focou isso nos treinamentos. Tanto é verdade que o São Paulo só tomou um gol ontem porque foi de um cruzamento. Foi um gol sem querer. Mas o São Paulo vem evoluindo
nesse fundamento. Já faz 4 ou 5 jogos que o time não tomava gol. Então isso passa necessariamente sim por um foco maior nos treinamentos. Marcação dos meias cobrindo os laterais. Ontem, em vários momentos do jogo, eu vi Alisson de um lado e o Wellington Rato do outro, ajudando a cobrir os laterais. Nossa, Eduardo, mas isso também não é uma novidade. Qualquer técnico, mais ou menos, orienta o time a fazer isso. Tudo bem, mas os jogadores do São Paulo não faziam isso. Por que não? Por que os jogadores não faziam? É porque os outros técnicos não ensinavam? Me parece que não. Mas talvez não com a obediência tática que o Dorival Júnior transmitia, o conhecimento que ele transmitia aos jogadores. E isso deu certo ontem. Muito importante também, ele determinou que o time atacasse o adversário após o gol do Palmeiras, não deixou o São Paulo se apequenar. O que seria natural em outros jogos contra o Palmeiras, São Paulo tomou gol, meu Deus do céu, vai cair a casa. Fica todo mundo lá atrás. Não. Ele falou para os jogadores: vocês são capazes, vocês ataquem o Palmeiras. A gente vai sair daqui hoje com essa classificação. Não é soberba, mas tem que pensar positivo, tem que pensar para frente. É 11 contra 11. O São Paulo tinha que buscar e buscou esse empate e foi até além, buscou uma vitória. Então vejam que todas essas características fizeram com que o São Paulo vencesse o Palmeiras. E é por isso que o São Paulo venceu o Palmeiras. Pelo destaque individual de vários jogadores do elenco e principalmente pela maestria de Genial Júnior, o novo xodó da torcida do São Paulo. Pois é. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço para vocês. Até domingo no pós-jogo São Paulo e Santos. Se inscrevam no canal. Um grande abraço. Tchau.